uma conversa rápida com você. E essa conversa é baseada no livro de Efésios, que é uma carta do apóstolo Paulo, capítulo 3, versículos 14 a 19, que eu vou ler aqui na minha Bíblia, para que você possa acompanhar aí na sua casa, no seu carro, onde você estiver vendo esse vídeo. É chamada da segunda oração de Paulo na carta aos Efésios, e que começa da seguinte maneira no capítulo 14: por esta razão, dobro meus joelhos perante o Pai. Paulo está dizendo que havia uma razão dele dobrar seu joelho, dele orar a Deus Pai. E ele vai dizer qual é essa razão: de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos no poder do seu Espírito. Continua a oração: e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos. Eu chamei a atenção dessa palavra, compreender com todos os santos. E eu vou explicar depois por que isso. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Presta atenção no que eu vou falar agora. Existem dois verbos aí muito importantes nesses 5, 6 versículos que eu acabei de ler para você. O primeiro verbo é o verbo compreender. E compreender tem o sentido daquele zeloso esforço de aprender. Ou seja, não é simplesmente ler alguma coisa e decorar aquilo. Paulo está orando para que a gente compreenda, para a gente se esforce, que haja um esforço da nossa parte, para a gente aprender aquilo que ele está falando sobre o amor de Deus. Isso me lembra de um versículo bíblico que Paulo, quando escreveu a Timóteo, seu filho na fé, disse: esforça-te por te apresentar como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, Timóteo devia ter uma atitude zelosa em aprender aquilo que Paulo estava escrevendo com ele. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele recomenda a mesma coisa, que eles deviam compreender, ou seja, deviam se esforçar para aprender, juntamente com todos os santos. Ou seja, havia necessidade de uma reunião em conjunto, de uma comunidade de santos. E essa comunidade de santos, no esforço mútuo de aprender, de compreender, de estudar o que Paulo estava falando acerca do amor de Deus. Então nós precisamos nos esforçar para aprender os mistérios de Deus, mas só é possível aprender, não é através do esforço humano, mas só é possível aprender sobre o amor de Deus se nós tivermos a comunhão com todos os santos. E continua. Qual é o outro versículo, qual é o outro verbo que eu falei para vocês? O segundo verbo é o verbo conhecer. E conhecer significa experiência, a um conhecimento alcançado pela experiência. Ou seja, nós precisamos nos esforçar para estudar a parte teórica, o intelecto, a mente, o coração, junto com todos os santos, e só assim nós vamos ter o conhecimento através da experiência. Precisamos falar sobre o amor de Deus, compreender o amor de Deus, mas nós devemos também ter a experiência desse amor na nossa vida. E qual é aquilo que Paulo quer que ele se esforce para aprender? É chegar a conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E por isso essa palavra é chamada de
as 4 dimensões do amor de Deus. Interessante que, quando se falava em 4 dimensões, era inconcebível se compreender o que é 4 dimensões. As pessoas sabiam que era 2 dimensões, 3 dimensões as pessoas têm entendimento, porque tem alguns filmes em 3 dimensões, em que a pessoa usa um óculos especial e parece que a imagem sai da tela em direção a você. Mas Paulo está falando não de uma, não de 2, não de 3 dimensões. Paulo está falando de 4 dimensões. E somente Einstein, já no século XX, falou que existe uma 4ª dimensão. E essas 4 dimensões do amor de Deus é largura, comprimento, altura e profundidade. O que significa largura do amor de Deus? Significa abrangência do amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que ele abrange todo mundo. Ele não faz distinção de raça, de sexo, de cultura, de etnia. Não, Deus não faz acepção de pessoas. O amor de Deus alcança o índio, alcança o caboclo lá do interior, sem nenhum tipo de cultura, sem nunca ter ido à escola, mas também alcança o universitário, o doutor, o mestre, também alcança a mulher, o homem, o judeu, o gentio, o grego. Deus não é um Deus racista, ele não é um Deus preconceituoso. O amor de Deus não tem preconceitos, ele alcança a todos. Também fala sobre cumprimento. Cumprimento é o tempo. O amor de Deus não varia segundo o cumprimento, segundo o tempo. Não, o amor de Deus, ele é cumprido, ele abrange todos os tempos. Desde a época da criação de Adão, Deus nunca deixou de amar o homem. E por isso o seu amor, o seu cumprimento é tão grande que ele nos alcançou. Então o cumprimento nos fala sobre o tempo. Isso é muito bom a gente saber que o amor de Deus ultrapassa o tempo. Ou seja, antes de nós nascermos, Deus já nos amava. Quando nós nascemos, Deus nos amou. No tempo presente, Deus nos ama e vai continuar nos amando. Porque quando nós percebemos isso, nós entendemos não só a largura do amor de Deus, a abrangência do amor de Deus, mas também nós compreendemos o cumprimento do amor de Deus. Também nos fala sobre a altura do amor de Deus. Essa altura do amor de Deus nos fala da procedência desse amor. Esse amor vem lá dos altos céus. E foi a distância que Cristo percorreu, lá dos altos céus, até chegar aqui na terra e morrer por amor de nós. Veja a altura desse amor, a altura que alcança os céus. E essa altura desse amor é tão grande que vai chegar um dia em que Cristo, por causa desse amor, virá buscar a sua igreja para morar para sempre com ele. Então, a altura do amor de Deus nos mostra sobre a procedência do amor de Deus. A procedência é do céu. O amor de Deus emana dos céus a nosso favor. E a profundidade do amor de Deus nos fala sobre a extensão do amor de Deus. O amor de Deus é profundo o suficiente para alcançar aquele pecador que está no abismo, que está praticamente no inferno, mas quando a graça de Deus alcança esse pecador, ele resgata esse pecador e coloca numa rocha inabalável, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E usando a palavra de Deus, lá no livro de Apóstolos diz, ele será acrescentado à igreja, ele fará parte de um povo santo, que é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Haverá uma igreja preparada para recebê-lo. Eu quero terminar essa nossa conversa contando uma história. Essa história não é minha, foi vivida por um pastor chamado, se eu não me engano, Aloysio Silva. Eu não estou lembrado bem, faz tempo que eu li a história. Ele conta que ele foi chamado para pregar numa penitenciária. Era uma penitenciária masculina. E lá ele pregou. E todos ouviram, vieram à frente, os presos, para receber a oração do pastor. E quando terminou essa reunião no presídio masculino,
A pessoa que havia lhe convidado para ir dar essa palestra lá, chamou ele ao lado e disse: pastor, o senhor se importa de visitar, de dar essa mesma palavra lá na ala feminina? Ele disse: não, estou aqui para isso. Ele disse: então vamos lá. E ele foi lá e começou a pregar para as mulheres presas ali naquele presídio. E ele reparou que lá longe, no canto, havia uma senhora alta, negra, de cara de poucos amigos, cara amarrada, estava lá e não se falava nada, não se manifestava e ninguém ia lá com ela. Teve aquele momento de comunhão, de uma detenta abraçar a outra, mas lá ninguém foi abraçar aquela mulher. Quando terminou a reunião, ele orou pelas presas e todas vieram para receber a oração, mas ela ficou lá no canto. E terminou, antes de encerrar, ela chamou a mulher para conversar com ele. E ele disse assim: você não quer aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Ela disse: quero. Então seus pecados estão todos perdoados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele orou pela mulher, a mulher chorou copiosamente. E ele ficou até admirado da emoção com que ela recebeu a oração. E quando terminou, o rapaz que havia convidado ele para aquela reunião ali no presídio chamou ele do lado e disse: pastor, o que o senhor falou é algo muito grave. O senhor disse que Deus perdoou todos os pecados dessa mulher. O senhor sabe quais são os pecados dela? E ele disse: não, mas eu tenho convicção que Deus perdoou os pecados dela. Pois eu vou lhe dizer, o pecado que ela cometeu, nem Deus perdoa. E eu vou lhe contar qual é o pecado dela. Algum tempo aqui, no interior de Goiás, apareceu um grupo de pessoas que sequestravam crianças até 7 anos de idade, matavam essas crianças e comiam o coração das crianças. E como é que Deus pode perdoar uma mulher que fazia parte desse ritual satânico de matar as crianças inocentes? O pecado dele é totalmente sem perdão. O pastor olhou para ele e disse, e chamou ele e disse: pois eu lhe garanto que os pecados delas estão totalmente perdoados, por causa da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor de Deus. A mulher, ela tinha levado um bocado de tempo como condenada. A sua pena era muito grande. Mas depois, por causa do bom comportamento, ela acabou entrando por regime semiaberto. Trabalhava durante o dia e voltava para a cadeia durante a noite. E ela foi atrás do emprego, mas ninguém empregava ela por causa do passado dela. E ela começou a ficar lá na igreja, a igreja acolhia ela durante o dia e à noite ia para a cadeia. E ela começou a frequentar grupos pequenos. E depois de algum tempo ela foi absolvida, ela cumpriu a pena e foi libertada. Mas ela continuava sem poder receber emprego, a igreja passou a dar ela dormia na igreja e passou a dar uma assistência para ela. Um dia ela, cheia do amor de Deus no seu coração, disse: pastor, eu gostaria de dar o meu testemunho lá no meu grupo, pequenos grupos onde eu me reúno. Ele olhou para ela e disse: não, você não vai fazer isso, porque aquela pessoa que cometeu aqueles pecados horríveis não existe mais. Você é uma nova criatura. Nem Deus se lembra mais. Nunca mais se lembra do que você cometeu, fez. Porque o sangue de Jesus lhe libertou, lhe purificou. Você não é mais, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele nunca deixou ela dar o testemunho, porque as pessoas, talvez os próprios crentes, iam olhar com ela com um olhar diferente. Ela já faleceu. E ele disse: todos nós que recebemos Jesus como Salvador, que fomos alcançados pela largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Deus, um dia nós vamos nos encontrar com essa mulher. Veja, Paulo está orando para que a gente compreendesse e para que a gente tivesse a experiência da profundidade, da largura,
do comprimento, da altura e da profundidade do amor de Deus. É minha oração por você, é que você também tenha essa compreensão e esse conhecimento. Que Deus lhe abençoe.